Olá, estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula de História do 9º ano do projeto TV Escola Jaboatão. Eu sou o professor Rafael e na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o nazismo na Alemanha. Mas antes vamos dar uma olhadinha naquele desafio que eu deixei para vocês na aula anterior, tudo bem? Bom, o desafio foi o seguinte: qual dessas não é uma característica do fascismo? Letra A, o Estado totalitário. Letra B, o militarismo. Letra C, o culto ao líder. Letra D, perseguição e repressão a opositores. E letra E, o pouco uso de propaganda. E aí, vocês conseguiram responder? Vamos descobrir qual é a resposta agora. A resposta é a letra E, o pouco uso de propaganda. A gente viu que uma das características do fascismo é justamente o contrário, o uso intensivo de propaganda. Tudo bem? Então, na aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre o nazismo, né? É importante lembrar, nas aulas anteriores, que a gente viu um pouco do conceito do que é fascismo e como ele chegou ao poder lá na Itália. Então, o fascismo aqui na Alemanha ficou conhecido como nazismo por ter ali suas características, mas que na essência é bem parecido ali com o fascismo italiano, tá bom? Vamos lá. A Alemanha, ela vinha da derrota ali da Primeira Guerra Mundial, né? Ela foi inclusive considerada culpada pelo conflito. Então, por conta disso, os países vencedores impuseram à Alemanha uma série de punições através do Tratado de Versalhes. Entre as punições, a gente destaca a perda de território para outros países. Lembram daquela aula de Primeira Guerra Mundial, onde eu falei do território de Alsácia e Lorena? Então, esse foi um dos territórios que a Alemanha perdeu e precisou devolver para a França. Houve também a limitação das forças armadas alemãs, ou seja, o governo alemão ficou proibido de criar um exército que ultrapassasse 100 mil homens, por exemplo. E também a Alemanha foi obrigada a pagar uma indenização bilionária aos países vencedores. Todas essas punições aqui e outras trouxeram uma série de consequências para a economia alemã. Entre essas consequências a gente traz uma profunda crise econômica, inflação, desemprego e miséria, e um sentimento de revanche que vai crescer no povo alemão. O povo alemão vai pensar agora em revidar, em se vingar daqueles países que venceram, né, a Primeira Guerra Mundial. O governo eleito, o governo republicano eleito, conhecido como República de Weimar, não vai conseguir contornar esses problemas, o que vai ser ali uma espécie de terreno fértil para o surgimento do nazismo, tá bom? Antes de a gente entender o que foi o nazismo de fato e como ele chegou ao poder, vamos conhecer o seu líder. Vocês já devem ter ouvido falar dele, né, que é o Adolf Hitler. Hitler nasceu na Áustria em 1889. Na Primeira Guerra Mundial, era cabo e atuava como mensageiro, tendo sido ferido em 1917. Quando soube da rendição alemã lá da Primeira Guerra Mundial, em 1918, ficou revoltado e obcecado com a ideia de renovar a Alemanha para que ela se vingasse dos países vencedores. Inspirado em Mussolini, lá da Itália, foi o líder da Alemanha nazista, conduzindo o país à Segunda Guerra Mundial e sendo o responsável pelo maior genocídio da história, o Holocausto. E aqui, ó, a gente vai fazer um breve histórico da chegada de Hitler ao poder, tá? Bom, ele, inspirado em Mussolini e na Marcha sobre Roma, Hitler tentou dar um golpe de Estado e promoveu a chamada Marcha sobre Berlim em 1923. Mas a Marcha sobre Berlim foi um fracasso e Hitler acabou sendo preso. Quando foi solto, né, ele conseguiu organizar o Partido Nazista e convenceu a burguesia alemã a aderir ao nazismo. Durante o tempo em que ficou preso, Hitler escreveu um livro chamado Minha Luta, onde ele defende a aniquilação dos inimigos do povo alemão que, segundo as suas ideias, as ideias de Hitler, eram as democracias europeias, em especial a França, por se beneficiar do Tratado de Versalhes, o comunismo soviético, que quase tinha tomado o poder no país e estava ganhando força na Rússia, e os judeus. Para os nazistas, os judeus eram os principais inimigos do povo alemão.
Há também a tese da raça ariana, que é o que eles chamam de raça pura alemã, ou seja, pessoas altas, loiras, de olhos azuis e que não tinham parentesco nenhum com o povo judeu. Então, por exemplo, se a pessoa é alemã, tem essas características de ser alto, loiro, dos olhos azuis, mas tem, por exemplo, avós judeus, essa pessoa ela já não é mais considerada ariana. Tá? O nazismo ele considera que os judeus contaminam a raça ariana, tá? E que para isso precisam ser aniquilados. Então, após o fracasso da tentativa de golpe em 1923 da Marcha sobre Berlim, os nazistas percebem que não deveriam dar um novo golpe, mas disputar novas eleições. Entre 1923 e 1929, o desempenho nazista nas eleições alemãs foi fraco. E aí, nesse período, os comunistas passaram a ganhar força. Os nazistas, então, ganham a adesão dos empresários que temiam a escalada da esquerda e dos comunistas na política alemã. Então, nas eleições de 1930, o número de deputados nazistas sai de 12 para 107. Em 1932, Hitler perde as eleições presidenciais, mas o partido nazista sai fortalecido. O presidente eleito naquele período encontra dificuldades para governar. Os deputados nazistas, que desprezavam a democracia, dificultavam a vida do governo. E aí, o presidente eleito, naquela ocasião, o Hindenburg, então, vai convidar Hitler para o cargo de chanceler, que é uma espécie de líder ali de governo. Então, em 1933, um incêndio destrói o prédio do parlamento alemão. Os nazistas, então, culpam os comunistas. E aí, os comunistas e os demais opositores do nazismo acabam sendo presos, mesmo que sem provas, o que libera o caminho para o que viria a seguir, já que os nazistas não tinham mais oposição. Em 1934, Hindenburg morre e Hitler assume o cargo de presidente, mas sem abdicar do cargo de chanceler. Ou seja, Hitler, a partir desse momento, estava acumulando os dois cargos, de presidente e de chanceler. Hitler, então, dava um golpe de Estado, assumindo de vez o poder na Alemanha. E aqui a gente tem o que talvez seja a característica mais conhecida do nazismo, que é a perseguição aos judeus. Naquele período vai se construir campos de concentração que a princípio servem para aprisionar os comunistas, mas depois para outras minorias também. O cumprimento da promessa, que é a perseguição dos judeus, aos judeus. Os judeus, então, foram proibidos de exercerem profissões como médicos, professores, advogados. Judeus foram impedidos de frequentar universidades. Os professores judeus foram demitidos de seus empregos. Os judeus foram proibidos de frequentar cinema, restaurantes e teatros. E o uso forte de propaganda foi usado ali para difamar os judeus. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo dessa propaganda, 2 exemplos, na verdade, dessa propaganda. E quero que vocês observem aqui com atenção. Nessa imagem a gente vê um soldado alemão sendo apunhalado pelas costas por um judeu. A gente identifica essa mão judia através ali da estrela de Davi. E aí observem a imagem seguinte. A gente vê mais uma vez um soldado numa trincheira, e aí a gente lembra logo da Primeira Guerra Mundial, e esse soldado está sendo apunhalado por uma mulher judia. Com isso daqui, a mensagem era clara. Hitler e o nazismo estavam dizendo que os judeus foram responsáveis pela derrota alemã na Primeira Guerra Mundial. E isso vai gerar uma onda de ódio, de repúdio do povo alemão contra os judeus. Bom, antes de me despedir, eu gostaria de deixar esse desafio aqui com vocês, tá? Leia a frase abaixo e lhe atribua o valor de verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Uma das características mais marcantes do nazismo foi a perseguição aos judeus, entre outras coisas, aprovando leis que os proibiam de desempenhar determinadas profissões e o forte uso de propaganda para difamá-los. Então, com essa eu me despeço, espero vocês no nosso próximo encontro. Até lá!